Bom, hoje a gente vai dar continuidade ao trabalho que a gente vem desenvolvendo na última aula, quando vocês entrarem em contato com algumas teorias e algumas abordagens de análise e interpretação de imagens ou de possibilidades de análise de como as pessoas atribuem significado àquilo que elas veem. Hoje a gente vai dar continuidade a essas teorias. Então, vamos lá? Bom, na última aula, a gente introduziu algumas abordagens a respeito desse processo de atribuição de significado para as imagens visuais. A gente começou pela cultura visual, e aí a gente fez um caminhar tentando entender como que a cultura visual entende essa relação entre sentido e forma. Lembrando que aqui a gente vai fazer um sobrevoo sobre algumas abordagens, e que além delas existe uma série de muitas outras, algumas mais focadas na parte de psicologia, outras mais em estudos antropológicos, mas a gente tem uma quantidade relativamente grande de teorias, e o que a gente vai ver aqui é só um resuminho bem por alto, para vocês conhecerem algumas dessas possibilidades. Retomando o que a gente viu na última aula, a cultura visual, ela começa o seu processo a partir dessa divisão entre visão, que seria o mecanismo operativo, a operação física, por assim dizer, da percepção visual, e aí a gente tem a parte de visualidade que está atrelada ao discurso. Então, a gente tem esse processo de visão e visualidade, que são a base da cultura visual, e a gente passou por 3 nomes da cultura visual. Aí aqui eu inverti a ordem, porque a gente começa no Hal Foster, que é quem cunhou esse termo de cultura visual. Aí a gente tem o Mitchell, que traz uma nova camada, reforçando aquilo que a gente já viu em outros autores, que toda análise, ela tem um viés ideológico, porque ela vai partir da bagagem que o meu observador tem. E todos nós somos seres sociais, a gente é influenciado pela cultura onde a gente está inserido e as limitações que a sociedade impõe a gente, e com isso é muito difícil você ter uma leitura isenta. Na verdade, para o Mitchell é impossível que você tenha uma leitura isenta. Toda leitura é uma construção de discurso, o que volta a um conteúdo que a gente viu ainda antes, que é a questão do discurso e da enunciação, que todo discurso ele tem que estar localizado num tempo e ele tem uma pessoa que emite o discurso, e que todo discurso traz em si um tecido de discursos a outros. Então, a gente tem o processo de interdiscursividade. E à medida que a gente vai estudando isso, a gente chega na contribuição do Mizoef, que o Mizoef é o primeiro cara da cultura visual que chama a nossa atenção para o fato de que nós estamos consumindo imagens, no sentido de ser um consumidor mesmo, e que quando a gente consome, a gente também vende representações de nós mesmos. Eu, por exemplo, nessa pandemia, o Instagram fez muito mal para mim, eu não sei para vocês, mas a quantidade de gente que eu gosto, que se mostra no Instagram como se não estivesse vivendo uma pandemia e não tivesse milhares de pessoas morrendo, sabe, assim como a vida tá normal, tá por aí fazendo as coisas. Isso me fez muito mal. Tem várias pessoas de quem eu gosto muito que eu meio que perdi o respeito, sim. Por quê? Porque é muito difícil a gente operar essa ideia, porque assim, eu estudo imagem, eu estudo esses processos de percepção, e para mim é sempre muito, muito claro que aquilo é uma faceta da vida da pessoa. A pessoa não está vivendo aquilo o tempo todo. E que ela, de repente, eu não posto nada no meu Instagram há muito tempo, mas eu não posto os momentos que eu estou encolhida em posição fetal na cama, achando que todo mundo que eu gosto vai morrer. Só que mesmo tendo essa consciência, o fato de ver essa felicidade ou essa normalidade nos perfis de conhecidos, ou até de desconhecidos no Instagram, o meu cérebro ele não consegue separar uma coisa da outra. Então, o sentir-se,
ofendido ou sentir-se magoado pelo que você está vendo no Instagram, mesmo eu tendo toda essa bagagem teórica que eu tenho, de que isso é um discurso, que isso é, tudo isso que a gente está discutindo, a maneira como me afetou, é porque eu consumo imagem. Então, quando você consome, você meio que... Sabe quando você fica feliz de comprar aquela brusinha de R$ 30 que você esquece quantas pessoas foram escravizadas no processo produtivo e quanto da natureza foi destruída para você ter uma blusinha de R$ 30? Então, esses processos de consumo, eles são discutidos em vários âmbitos. Aí tem um autor chamado Nestor Garcia Campini, e ele tem um livro chamado Consumidores ou Cidadãos, que é muito interessante, porque é uma discussão a respeito de cidadania, e aí, a partir do campo da comunicação, aonde ele analisa quando que as pessoas deixaram de ser cidadãos e começaram a ser consumidores. Então, seria mais um autor para dar uma olhada, caso vocês tenham se interessado por essa maneira de enxergar as coisas. Aí, além da cultura visual, a gente passou pela cultura da convergência. E as premissas da cultura da convergência é ser baseada em um processo de consumo que ele é um consumo ativo. Então, a gente trabalha com uma comunidade baseada numa cultura participativa, a gente trabalha com a ideia de uma construção que é coletiva, ela vai se alimentando, e dessa convergência dos meios. E, como a gente viu, essa convergência dos meios, ela está muito atrelada ao desenvolvimento tecnológico. Então, a partir do momento que pessoas, vamos chamar de pessoas comuns, sempre fazendo aquele parêntese que a gente fala que é para todo mundo, mas a gente sabe que é um todo mundo muito pequeno. Essas pessoas, a partir do momento que elas tiveram acesso a determinados meios de produção que antes eram mais restritos, como o acesso a vídeo, o acesso à computação gráfica, o espaço de veiculação que a internet permite, a gente girou um pouco este jogo de quem é que manda para quem a informação. Com esse avanço tecnológico, a gente pôde ter uma ampliação dessa cultura participativa. Eu lembro que na apresentação da turma tem muito K-popper na turma, né? Ou pelo menos que se diz otaku. E vamos combinar? Quem é que já foi na Coreia ou já viveu de fato aquela cultura in loco? Isso não impede vocês de entrarem em contato com essa cultura e de se tornarem fãs de expressões que estão distantes. E que é um distante não tão distante. Por favor, não me matem. Mas o que o BTS faz, quer queira, quer não, não está, em termos essenciais, tão distante do que foi Backstreet Boys. A diferença do Backstreet Boys era americano, né? Então, você tem toda uma cultura que você não está imerso fisicamente, mas você está imerso em termos de informação. E você traz aquela cultura para si e você faz questão dessas trocas. E a teoria da convergência, ela parte desses princípios. O Jenkins, ele tem um texto, que a gente não chegou a se aprofundar dele, que ele analisa a literatura a partir dessa premissa, que a gente está construindo aquela leitura à medida que a gente lê o texto, e aí essa produção de significado vai estar atrelada a esse seu eu no mundo. Beleza? Isso foi o que a gente viu na última aula. Aí, hoje a gente vai começar a trabalhar com uma outra teoria, que é chamada de teorias do imaginário. Então, a gente lida com essas palavras, imaginário, imaginação, com uma certa frequência, concordam? E aí, a gente precisa começar a trabalhar um pouco melhor isso a partir da perspectiva de alguns autores. A gente tem um autor chamado Bronislaus Bacsko. O nome do cara é impronunciável em português, então a gente vai fingir que ele é assim mesmo. Pois bem, o Bacsko, ele tem um texto onde ele fala que são cada vez mais recorrentes estudos que colocam a imagem como sendo um objeto de análise. E aí, quando você tenta entender como a gente atribui significado àquele conjunto imagético que se apresenta diante de nós, esses autores eles começam a investigar o que passou a ser conhecido como estudos do imaginário. Então, a gente vai começar a nossa viagem pelos estudos imaginários a partir dessa contribuição do Bacsko, que é através da imaginação social e do
poder simbólico que essa imaginação social tem. Essas abordagens, elas vão passar por muitos lugares diferentes. Elas vão passar pela filosofia, onde você tem uma ideia de busca pelo verdadeiro, que durante algum tempo guiou esses estudos sobre estética. Se vocês forem retomar, por exemplo, os estudos do Platão, que eu imagino que vocês estejam vendo estética, história da arte ou em alguma outra disciplina. Vocês já ouviram falar do mito da caverna de Platão? Que as pessoas olham para dentro da caverna e acreditam que estão vendo pessoas, mas na verdade elas estão vendo uma projeção. Então, ali se discute se aquela imagem que está diante dos seus olhos, que parece um grupo de pessoas, se ela é verdadeira ou não. Então, quando você começa a abordar essa atribuição de significado, você vai desde essa época, onde você, desde a raiz grega da investigação, quando você começa a questionar se você de fato está em contato com algo que é verdadeiro ou não, através da imagem, e a gente chega até os estudos sociológicos, estudos históricos, que eles já imaginam o que se configura em um poder simbólico dessa imaginação social, que, na verdade, também vai de encontro com o que a gente já viu na cultura visual, que a gente está imerso dentro de uma cultura, essa cultura tem representações que nós fomos assimilando à medida que nós vivemos dentro dessa cultura, e a partir daí a gente começa a entender que determinadas figurações, elas acabam servindo também para controlar esse ou aquele grupo. E aí a gente começa a tentar entender um pouco melhor o que é essa palavra, imaginação e imaginário. Então, esses estudos, que se chamam estudos do imaginário, já tem um certo tempo que eles estão tentando definir o que é o universo simbólico que nos cerca e como é que essa construção deste universo simbólico influencia o nosso entendimento de mundo. Então, eles vão estar falando de uma instância que vai oscilar entre o individual, o subjetivo, né, que é a nossa visão de mundo, e um processo que ele é coletivo. Como é que a gente aprendeu a validar enquanto sociedade, enquanto coletivo, enquanto grupo, né, essas representações, como é que elas adquiriram os significados que a gente assimila. Então, nessa concepção dos estudos do imaginário, você vai entender que a sua ação subjetiva, enquanto indivíduo, ela vai acabar se cruzando com elementos que vêm do coletivo, para que, de fato, a gente entenda a significação simbólica de alguns elementos. Então, de uma maneira geral, a gente vai falar que este imaginário, que é nosso, ele vai ter uma série de elementos. Então, ele vai ter tempo, ele vai ter espaço, ele vai ter personagens, ele vai ter ações. E aí, a gente consegue inserir esse indivíduo dentro desse coletivo e começar a pensar no simbolismo que isso está atrelado nessa constituição. Então, quando a gente vai falar de imaginário, a gente vai estar diante de um termo que ele não é muito fácil de você delimitar, sabe? Porque se eu perguntasse para vocês o que é imaginário, não seria difícil que alguém de vocês fossem descolar o imaginário do real. O que é imaginário não existe no mundo real. Isso seria uma concepção relativamente comum de ser encontrado. Só que aí, o Wollenberger, que é um autor, se não me engano, belga, ele fala que existem duas concepções principais a respeito do imaginário atualmente. A primeira delas, ela fala desse imaginário como sendo um tecido de imagens passivas e não dotadas de existência verdadeira algumas, e que essas imagens, elas vão ser neutras, elas estão à nossa disposição, numa visão que vai ser dada por uma tradição que remonta do século XVII. Já tem uma outra maneira de você enxergar o imaginário, que vai de encontro ao pensamento do J. Thomas, que ele atribui ao imaginário um caráter de sistema. Um sistema que atua como organizador dinâmico das imagens, conferindo-lhes profundidade ao associá-las e vinculá-las umas às outras. Então, o que a gente tem? Enquanto você imagina que
o que a gente tem à nossa disposição, os personagens que a gente tem à nossa disposição, através do imaginário que foi constituído dentro da nossa sociedade, as ideias de tempo, as ideias de espaço, que elas são neutras, que eu, indivíduo, ou eu, sociedade, que dou significado para elas. Já tem uma outra vertente que ela entende o negócio como um sistema. Então, quando eu estou falando de sistema, eu estou falando de elementos que estão interligados entre si. Então, se eles estão interligados entre si, eles não são neutros. Se eu fosse fazer para vocês uma analogia, é só a gente imaginar que essas peças do imaginário são cartas de um baralho. À primeira visão, imagina essas cartas de baralho como se elas estivessem todas espalhadas numa mesa, todas numa posição uma do lado da outra, onde se eu tiro uma, eu não afeto as outras cartas, elas continuam lá para quando eu quiser tirar a próxima carta eu tirar. E essa segunda visão, ela já entende que essas cartas, ou elas estão empilhadas, ou se vocês quiserem uma coisa assim mais alegórica, elas estão num castelinho de cartas. Entende que num castelinho de cartas, se eu mexo uma carta, essa mexida que eu dou na carta, ela implica nas outras. É porque no castelo de cartas é uma alegoria onde tudo vai ruir. E não necessariamente seria isso. Se a gente imaginar uma pilha de cartas, se eu tirar a pilha do meio, eu necessariamente vou descer as cartas de cima. Então, existe uma relação entre esses elementos diferentes do que se a gente tivesse tudo disposto numa mesa. Então, são duas maneiras de encarar esse imaginário. E aí, se a gente for nessa direção, o avanço decisivo de uma descrição que é mais sistemática desse imaginário humano, ela vai começar ali na metade do século XX e vai vir a partir de um progresso de uma teorização que ela é filosófica sobre o que é imaginário individual e o que é imaginário coletivo. E aí é interessante porque quando a gente fala em abordagens filosóficas, a gente não pode ir lá com a intenção de que você vai achar algo pronto e solidificado, porque a construção filosófica, a função desse pensamento, digamos assim, é muito mais de levantar questões, problematizar coisas que estão ali, do que, de fato, me dar uma receita do que eu vou fazer com aquilo. Mas aí, a partir dessas concepções filosóficas, dessas inquietações sobre como é que, de repente, coisa X faz todo mundo pensar em coisa Y, ou como é que essas novas análises se dão, a gente precisa entender que a ideia de que a imaginação necessariamente seria uma ficção, ela vai sendo desconstruída. Porque mesmo que a gente imagine alguma coisa, quer ver? Vamos lá. Deixa eu pensar numa palavra que não tenha identidade de gênero. Pensa aí na palavra serviçal. Serviçal. Cada um de vocês construiu uma imagem dentro da sua cabeça. Este serviçal, a qual me refiro agora, ele não existe enquanto fator físico, beleza? Beleza. Só que essas pessoas, porque eu estou partindo do princípio que vocês foram na direção de uma pessoa. Alguém pensou em objeto quando eu falei em serviçal? Cadê o Pedro para pensar na coisa diferente? Alguém pensou em objeto quando eu falei em serviçal? Gente, me responde. Então, vocês pensaram em pessoas, certo? Como vocês pensaram em pessoas, cada uma dessas pessoas, ela foi concebida a partir de representações que já povoavam o imaginário de vocês. E essas representações, elas não surgiram do nada. Se você imaginou uma serviçal mulher, muito provavelmente isso se deu por conta de uma estrutura machista da sociedade onde a gente está. Ou, lembra semana passada quando eu estava falando de digital influencer? Que aí a gente logo pensa que é a blogueira, a digital influencer, porque a nossa sociedade traz para isso. A Marta está falando que imaginou um mordomo. Esse mordomo que você construiu, ele muito provavelmente é um mordomo de filme, eu imagino. Aquele cara de fraque, com uma cara mais sisuda. Então, essas pessoas que não existem... Nossa, Luana, aí você me quebra, mas tudo bem. Esse mordomo que passou pela cabeça do Rafael, que passou pela cabeça da Marta, do Alex, não são mordomos que surgiram do nada. Vocês já tiveram mordomos? Eu nunca tive. Eu nunca conheci alguém que tivesse a profissão mordomo, nem para ser meu amigo e me explicar como é que funciona as etiquetas. Então, essa construção de desenho animado, de filme, etc. e tal, ela povoa a tua cabeça. Essa construção, ela não é só ficcional,
ela de alguma maneira, ela se ancora num real, ou num acontecido, que não necessariamente você presenciou, mas que está aí povoando seu imaginário. Aí, quando a gente fala dessas contribuições que vão permitindo os debates que trazem as questões do imaginário e das imagens para o centro desse pensamento contemporâneo, a gente vai ter questões filosóficas que vão resultar desde métodos de análise por abordagens diferentes, até compreensões desses conceitos que vão ampliar essa ideia que eu estou passando para vocês. Então, a gente tem aí nessa listinha aqui do lado, nessa parte rosa, tem o nome de vários e vários autores que em um momento ou outro lidaram com essa tentativa de pesquisar como que a imagem adquire significado e como é que ela é trazida desse particular para esse coletivo e como é que a gente atribui esses significados e se esses elementos que a gente atribui significado, que povoam o nosso imaginário, se são ficcionais, se são realidade, se são herdados, se são construídos. Então, a gente tem aí o Bachelard, que a gente vai ver mais especificamente. A gente tem o Caloá. O Caloá, ele é muito usado em teoria de jogos hoje em dia. A gente tem o Lévi-Strauss, que já vai trabalhar numa construção um pouco mais estruturalista e ali com esse vigor da antropologia. A gente tem Ricoeur, a gente tem Duran, que a gente também vai ver hoje, Corbin, Deleuze, Derrida, Lyotard, Russell, Baxco, Castoriadis, Vonnegut. Esses três últimos nomes, eles estão ali, o Castoriadis mais na história do que na sociologia, mas eles estão sempre ali naquela sociologia da imagem, que acabou sendo uma derivação dos estudos sociológicos, num que especificamente estudasse essa construção de imagens. Aí a brincadeira começa com esse velhinho com cara de doido aí, que eu adoro, chamado Gaston Bachelard. O Bachelard, ele é um filósofo e ele trabalhava com a ideia de que essa imaginação, ela seria fonte da relação poética que a gente tem com o mundo. E, segundo ele, a onipresença da imagem na nossa vida mental, ela tinha as suas raízes nas matrizes do inconsciente. Ele tem uma obra relativamente vasta quando ele trabalha com essa ideia das imagens. Ele também tem uma obra muito ligada aos 4 elementos da natureza, digamos assim, quase que elementos alquímicos. E aí ele trabalha com essas raízes da imaginação lá no nosso inconsciente. E para ele, você teria 2 grandes polaridades nesse mundo das imagens. Uma que é mais masculina, que ele chama de ânimos, e outras que são mais femininas, que ele chama de ânima. Então, a proposição filosófica para o Bachelard, ela está nessa separação de uma imaginação em imaginações que são de natureza diferente. Uma que é mais formal e a outra que é mais material. Aí, um dos caras que estudou com o Bachelard é o Gilbert Durand. O Gilbert Durand, ele vai identificar o imaginário como essencialmente mitológico. E aí ele vai entender que esse mito é que é o substrato da nossa vida mental. Porque para o Bachelard, essa imaginação é ela que nos permite entender a poética do mundo. O Durand, ele amplifica isso um pouco mais, porque ele entende que essa poética, que essa construção das imagens, ela gera essa constituição que é essencialmente mitológica, ou seja, ela é uma figuração, ela é uma construção que, por mais que se fundamente numa narrativa, ela tem camadas para você compreender aquela construção, e que ela, na verdade, ela não controla só a nossa ideia de poética, ela trabalha com a sua vida mental como um todo. E aí, o Gilbert Durand, ele tem um livro e ele tem uma obra que ele propõe que ele chama de uma antropologia geral desse imaginário, e aí ele sistematiza e reestrutura os 2 regimes. Ele é discípulo do Bachelard, então ele ainda trabalha com essa ideia de masculino e feminino que a gente tem, vinda do Bachelard, da ânima e do ânimos, mas ele ainda traz isso para 2 regimes. E esses regimes que ele traz, ele também dá uma misturada, não é uma misturada, né, uma separada entre masculino e feminino.
O Johann, ele fala que existe um primeiro regime, que é o regime diurno. Nesse regime, caberiam as verticalizações, as antíteses, as oposições. E aí, ele associa com esse regime diurno uma figura orgânica próxima da coluna vertebral. Então, as coisas estão estruturadas, elas estão alinhadas, e aí a gente consegue trabalhar com essas oposições. Quando ele vai falar do regime noturno, ele já traz uma outra figura do corpo humano para representar isso, que seria um útero. Então, enquanto você tem uma que é mais racional, que é o regime diurno das imagens, onde elas são mais em oposição, você teria um regime que ele é mais orgânico, que ele é mais maternal, que seria o regime noturno das imagens. O trabalho dele é um trabalho muito interessante. Claro, tem seus problemas, porque é uma obra um tanto quanto mais velha do que vocês, mas fala dessa movimentação entre como é que a gente entende as imagens. Seriam essas imagens da nossa imaginação respostas diferentes para situações diferentes, elas teriam aplicações mais no mundo do que no outro, e é uma tentativa de entender. Porque essa galera é uma galera que ainda está muito focada numa sistematização de caixinhas, meio das ciências naturais. Isso aqui é disso, e classificações, e organizações, e estruturações. Aí, um outro teórico que a gente precisa trazer para a nossa conversa é um cara que já fala mais sobre o conceito de imaginação social. Então, essas representações de imaginação social, elas vão ser nascidas de uma construção coletiva, e elas vão acabar modelando as visões de mundo e de conduta de um determinado grupo, bem como o estilo de vida presente e permitido naquela comunidade. É só a gente, por exemplo, comparar a cosmovisão que um indígena tem e a cosmovisão de que um homem europeu tem, um povo europeu tem. Enquanto para o indígena você tem um contato da natureza sem subjugação, de integração, vocês vão ver que quase todas as histórias, todas as figurações, elas são construídas a partir dessa cosmovisão. Quando você vai para a cosmovisão europeia, você está sempre falando de conquista, você está sempre falando de guerra, você está sempre falando de subjugo de uma coisa a outra. Então, são estruturas diferentes. E aí, o que o Baxco traz no texto dele, que inclusive está lá na bibliografia, para vocês darem uma olhada, se vocês quiserem se aprofundar, ele fala no texto dele que, por exemplo, essa ideia ou do medo do escuro, ou de um medo de que a sua vila vai ser invadida e que você vai perder tudo, são medos que estão sempre aí populando a gente. Eu não sei muito bem, que vocês são muito novinhos, é provável que os pais de vocês tenham mais ou menos a mesma idade que eu. Então é provável que, para os pais de vocês, para os pais da maioria de vocês, que passaram, por exemplo, pelo governo do Fernando Collor. No governo do Fernando Collor, teve um confisco de poupança. Então, do dia para a noite, sem aviso nenhum, você só podia tirar um valor X que você guardou o dinheiro lá na sua poupança para comprar uma casa. Aí, eu não sei se vocês já compraram um imóvel na vida de vocês, mas quando você vai comprar uma casa, não é um processo da noite para o dia, até que você escolhe, resolve papelada, até que você vai fazer o pagamento demora. Então, tinha muitas famílias com dinheiro na conta para fechar um negócio de comprar uma casa, de comprar um carro, ou qualquer coisa que vocês queiram imaginar, esse dinheiro foi confiscado. A Amanda está falando aqui, que dá um nervoso sempre que falam sobre isso. Exatamente. Aí o que acontece, Amanda? Para mim, Dani, isso é uma memória muito fresca, porque eu tinha cerca de 10 anos de idade, então é uma coisa que eu me lembro. Não foi uma coisa que atingiu diretamente os meus pais, mas eu vi a situação que virou. E essa ideia de que o meu dinheiro no banco não está seguro é uma ideia que está na minha imaginação o tempo todo. Então, eu nunca coloco o dinheiro todo numa conta só. Não que tenha muito, tá, gente? Porque, né? Mas, ou então, a ideia de que eu tenho uma ideia na minha cabeça de que eu preciso ter a minha casa própria. Aí eu não tenho, do jeito que a coisa anda, eu não vou ter tão cedo, e olha que eu não tenho um dos piores salários do universo, mas como eu sou filha de classe média baixa, e a conquista da casa própria sempre foi um marco para essa classe social, o fato de eu não ter uma casa minha, tipo, se eu adoecer, se eu for demitida, eu não vou ter onde morar, é muito assustador. Porque na minha cabeça a ideia de que o desemprego existe ou que a falta vai chegar, ela faz parte da minha imaginação. E isso é uma essência ideológica que vai acabar filtrando as minhas atitudes em relação a tudo.
inclusive da maneira como eu interpreto as imagens. Então, o processo de desconfiança de uma coisa ou outra, ou de fato, tanto como eu interpreto o mundo, como eu também interpreto as imagens que vão chegar, porque o meu imaginário é povoado sobre esses episódios. E com certeza vocês vão ter outro episódio. Eu duvido que vocês vão daqui para frente nunca mais pensar em pandemia, por exemplo. Aí, para finalizar sobre as teorias do imaginário, a gente precisa entender essa ideia das ideologias, utopias, símbolos, mitos, alegorias e rituais. Isso tudo são construções com cargas ideológicas. E aí os mitos, as alegorias, os rituais, eles sempre vão falar a respeito dessa construção de imaginação. E o mais interessante é que eles acabam estabelecendo algumas relações com o próprio grupo, entre si e com aqueles que, a partir desse ferramental ideológico, desses mitos, dessas estruturas, eles passam a ser entendidos como outro. Então, para que eu me entenda, e entenda que você é outro, ou quão outro você é, eu preciso organizar essas alegorias, esses mitos, esses símbolos que existem no seu universo. E aí, se a gente quiser trazer, por exemplo, para a alegoria da pandemia. E aí, quem de vocês tinha o hábito de comer na rua? Ah, vou ali, num botequinho qualquer e comer. Quem ainda tem coragem de comprar uma cerveja num isopor lá sujão, limpar assim na camiseta e mandar para dentro? Sei, eu conheço uma galera que já pirou aqui, que acho que nunca mais vai viver sem álcool em gel. Imagina tomar um qualquer coisa. A Amanda não consegue olhar com um cremosinho mais. Menina, não tinha nem pensado no cremosinho ainda. Mas é bem por aí. Por exemplo, lá na UFAL, a gente, vocês, para comer no RU, né? E aí, gente? Eu já achava. Eu nunca mais saí sem máscara. Eu já achava, por exemplo, eu nunca gostei muito da ideia de comida aquilo ou de bandejão, como é no RU, porque as pessoas estão lá conversando e cuspindo em cima da comida. Se eu já era paranoica antes, imagina agora. Isso tudo são aglomeração, e isso tudo vai figurando no nosso imaginário e ele vai começar a gerar determinados rituais. Tanto os rituais no sentido mais sacro da coisa, como rituais diários, entendeu? Aqui na minha casa, mesmo antes da pandemia, a gente tinha como ritual chegar em casa e a gente tirava o sapato, colocava num móvel para não andar de sapato dentro de casa. Só que esse móvel, meu apartamento tem entrada aqui, o final da sala é aqui, e os sapatos ficavam guardados aqui no final da sala. Então a gente pegava o sapato aqui e andando até o final da sala. Agora, esse ritual mudou quando eu entro em casa. Esse ritual é tirar o sapato ali na linha de desinfecção, como a gente chama, e assim vai indo. Nossa, o Diego tá falando que tá com saudade de almoço por R$3. Gente, almoço por R$3 é uma coisa tão inconcebível hoje em dia, né? Que era uma coisa que para vocês não existia. Vocês não têm, vocês não viveram em tempos de inflação. Vocês não fazem ideia do que é ir no supermercado de manhã tá um preço e de noite tá outro. Mas infelizmente vocês vão descobrir. É muito triste? Ah, não. Pois então. E aí, quando você está trabalhando com essa imaginação social, com esse imaginário social, o Castoriadis, ele fala que a gente tem um arcabouço de elementos que eles, de tempos em tempos, eles vão surgir. E aí, ele chama esses elementos de imaginário radical. Então, esses elementos, eles continuam lá. Imagina como se fosse uma grande sopa de letrinhas. E, às vezes, a sopa sobe algumas letrinhas e outras descem, e aí você dá uma mexida na concha e isso troca. O Castoriadis, ele fala que esses elementos, eles continuam lá na grande sopa do nosso imaginário, eles só vão mudando de função. A máscara, a higiene, a aglomeração, e tudo isso sempre esteve presente, só que o valor simbólico dessas coisas vão se modificando a partir do que o nosso imaginário vai mudando em relação a eles. Então, você fala de um imaginário radical, que ele sempre existiu, o que vai mudar é o simbolismo e a significação atrelada a ele, que tem a ver com essas mudanças de realidade. Então, para o Castoriadis, o imaginário, ele seria como se esses elementos, eles fossem
pré-determinados, mas ele não foca no elemento, ele foca no fluxo de significação que esse elemento ganha de um tempo ou de outro. E aí, ele bate numa ideia que para mim é muito importante, eu acho que se aproxima de quem produz imagem, seja na natureza que for, que é essa ideia de que o imaginário ele alimenta o real e o real alimenta o imaginário. Eles não são instâncias separadas. Quando você pega uma construção de ficção, sei lá, um Walking Dead da vida, uma HQ ou uma série sobre o apocalipse zumbi, ou qualquer série que estivesse falando de qualquer apocalipse de qualquer natureza. As pessoas que escreveram aquilo ali, elas não passaram por um apocalipse, mas tem elementos pelos quais elas passaram que alimentaram essa configuração de uma narrativa, de uma imaginação do que seria um apocalipse. E para nós que estamos vivendo uma pandemia, é muito difícil a gente não pensar em apocalipse zumbi ou qualquer coisa dessas. Ou ficar pensando que dia que eu me inscrevi para fazer parte do elenco do Years and Years e ninguém me avisou. Que dia que eu assinei essa ficha que eu não estou lembrando. Porque é justamente isso. Já que ele trabalha com essa ideia de um imaginário radical, né, que esses elementos estão lá na nossa grande sopinha, o que acontece? Alimenta o fluxo, o tecido do imaginário, e as coisas que estão ali naquele imaginário vão alimentar algumas concepções do real. Então, implica em dizer que existe um novo discurso sobre o sujeito, uma nova compreensão do homem a partir desse imaginário. E esse imaginário pode ser ampliado ou não, mas ele não está limitado ao plano físico, ao plano biológico, que é a grande parte da ficção que a gente tem, essas construções visuais que a gente tem, elas vão estar aí sendo povoadas por esse imaginário radical que nos cerca. Aí, essa é a teoria dos estudos do imaginário. Tem uma outra teoria que ela é muito famosa, vocês já devem ter ouvido falar, que tem a ver com a teoria geral dos signos. A nossa boa e velha semiótica. A semiótica ela foi muito, muito popular nos anos 70. A gente tem escolas até hoje que baseiam seus estudos nessa avaliação. Então, quando a gente está falando de semioses visuais, a gente está falando dessa significação e dessa produção de sentido. Então, a gente vai ter dois campos. A gente tem um campo da linguística, que vai dar na semiologia, que é o processo capaz de produzir e gerar signos, partindo da premissa que há uma relação recíproca entre significado e significante. E a gente tem o estudo a partir da imagem, que é a semiótica, que, de acordo com Charles Alexander Peirce, existe uma operação através da qual é possível produzir significados pelos signos e da sua relação com o objeto e com a interpretação. Quando a gente for falar de linguística, a gente está falando do Saussure, e quando a gente estiver falando de semiótica, a gente está falando, no caso da semiótica clássica, que é onde tudo começa, do Saussure. Amanda, você é uma semiótica, não posso mais ser sua orientadora. Não dou conta de semiótica. Preguiça. Mas precisamos falar sobre semiótica, não é verdade? Então, o que é isso de signo? Que tem tanto na teoria da semiologia quanto da semiótica. O signo, ele é uma representação de uma determinada coisa. Então, a premissa é que a gente tem acesso ao mundo externo a gente através dessas representações. Então, quando você vê uma bola colorida, uma bola azul, você cria uma imagem mental no seu cérebro que não é a bola, porque a bola está no mundo real e a imagem está no seu cérebro. Ela é uma representação da bola a partir da similitude, da similaridade que você tem do objeto real, mas ela não é o objeto em si. É o que acontece com todas as representações. Lembra da conversa sobre o Instagram? Quando eu vejo o Instagram dessas pessoas que estão curtindo a vida doidado, aquilo não é a pessoa, aquilo é uma representação da pessoa. É uma maneira de me dar um fragmento do que é aquela pessoa. Então, se a gente voltar para a bola azul, propriamente dita, ela não está aí dentro da sua cabeça, mas você consegue ter uma noção de que ela existe, você consegue lidar com ela na sua mente, você trabalha com essa representação da bola, atribuindo a ela características que criam da bola em si. Então, quando a gente está falando desse processo de significação, os estudos das semioses, eles falam de um modelo que ele é triádico.
ele vai definir o que é signo a partir desses 3 elementos. A gente tem o objeto, que é a coisa em si, a gente tem o representamen, que é a forma, e a gente tem o interpretante, que é o sentido. E a partir dessa configuração, dessa união desses 3, a gente vai chegar na semiose, a gente vai chegar na construção de um significado. Então, a gente tem o signo a partir da união entre a forma, que é o representamen, e os seus significados. Então, para isso, quando eu falo da bola azul, novamente, a gente tem uma imagem da bola na nossa mente. Pensaram na bola? Então, isso aí que vocês estão pensando da bola azul é o representante. Aí, quando eu estou falando de signo, a primeira coisa que eu preciso entender é que ele representa parcialmente o objeto. E eu estou falando de objeto, mas a gente pode trocar por coisa. Se o Jorge quiser, a gente pode trocar por trem. Porque o signo ele vai representar de maneira parcial uma coisa. Além disso, esse signo só é signo porque existe essa coisa. Se não tiver a coisa, não tem representação da coisa. Então, o signo representa parcialmente essa coisa e ele só é signo se existe uma coisa a qual ele representa. Aí, esse signo ele vai ser uma manifestação desse objeto. Então, não é o objeto em si. Além disso, para representar, é preciso que haja um interpretante. Então, se eu não tiver um significado para atribuir aquilo lá, não tem por que representar, ou então não é signo. E, por fim, o signo ele deve causar relações processuais entre interpretante, representante e o objeto em si. Então, isso é complicado desse jeito? Sim, pessoas, isso é complicado desse jeito. Mas tem a vantagem que a semiótica, essa que a gente está vendo, é basicamente a semiótica clássica, e ela vai caminhando para abordagens, por exemplo, como semiótica da cultura, que vai falar de discurso, que vai falar de coisas mais próximas às discussões que a gente já teve até agora. Então, quando eu estou falando desses signos, o Peirce ele parte da ideia de que esse signo ele pode ter comportamento diferente a partir da natureza formal em relação ao objeto em si. Então, quando eu falo de signo, é essa coisa que está no lugar de outra coisa, mas que só representa ela parcialmente. Aí, existe uma classificação dos tipos de signo. E, de novo, a gente vai trabalhar com 3. Então, sempre que vocês buscarem pensar em semiótica, lembre desses. Não é o tempo todo, porque a gente também tem, trabalhando com 4 ou até mais instâncias, mas a gente tem a ideia de uma tríade. A classificação da semiótica clássica para os tipos de signo, ela passa por 3 lugares: ícone, índice e símbolo. Quando eu estou falando de um índice, eu estou falando de uma coisa que ela remete formalmente às características daquele objeto que ela representa. Então, quando eu trago para vocês uma imagem fotográfica, vocês concordam comigo que, em geral, uma imagem fotográfica, ela traz as características formais do objeto que foi fotografado ou da pessoa que foi fotografada? Nesse caso, a imagem fotográfica ela é uma imagem de tipo índice, porque ela faz essa referência muito próxima da forma. Aí, a gente tem a classificação de um signo, que ele é ícone. O ícone, ele traz características ainda formais daquilo, mas são características mais sintéticas. E essas características sintéticas, elas vão se limitar aos elementos básicos que a gente tem daquilo que ela representa. É só vocês pensarem na ideia de uma árvore. Sabe aquela árvore que vocês desenhavam quando vocês eram crianças? Que tem 2 risquinhos assim para fazer o tronco e uma nuvenzinha, olha eu fazendo, e uma nuvenzinha representando a copa da árvore? Na real, árvores no Brasil são daquele jeito? Vocês sabem que não. Mas, quais são as características mais comuns de uma árvore? Tem um tronco e tem um conjunto de folhas ou um topo que é diferente daquele tronco. Então, quando você faz uma arvorezinha assim, você está fazendo um processo de um signo, porque representa a árvore parcialmente, e essa representação visual, ela é do tipo icônica, porque ela se detém aos elementos essenciais daquela imagem. E aí, a gente tem um outro tipo de signo, que é o que a gente chama de símbolo. O símbolo,
ele tem mais a ver com a interpretação do que com a forma daquilo que ele representa. Então, quando eu falo para vocês pomba branca, o que significa uma pomba branca na nossa cultura? Hoje vocês estão ruim de interação, hein? Muito obrigado, Marta. Uma pomba branca significa paz. Mas vocês sabem por que uma pomba branca significa paz na nossa cultura? Tem uma vinculação direta com a parábola leptospirose seria se a gente estivesse falando de casos reais, né? Mas essa ideia de que a pomba branca significa paz, ela está fundamentada num imaginário judaico-cristão, que tem a figura do Noé preso lá na arca por dias e dias, e o animalzinho que volta com o raminho na boca, dando uma indicação de esperança e de que tudo vai ficar bem, é uma bendita de uma pomba que traz um galinho e fala, ó, tá secando, aguenta as pontas aí que o negócio tá secando. Então, a pomba representando paz, ela é um símbolo. Vocês associavam ela com paz, mesmo que vocês não conhecessem essa história. Mas você associava. O Rafael está dizendo que não sabia, mas você conseguia associar pomba a esse símbolo de paz, mesmo que paz não tenha forma. Então, quando eu estou falando de um símbolo, ele está, às vezes, muito mais ligado lá nas características conceituais do que, definitivamente, nas características formais. Então, a gente tem essa classificação. Lembrando que essa classificação, essa organização, ela começa com Peirce, que tem esse foco mais numa questão um pouco mais epistemológica e metafísica. Existem outras abordagens que são, como eu já disse, ligadas à semiótica da cultura, onde você vai ter uma série de outros nomes e outras interpretações. Então, isso daqui é o início lá da semiótica clássica. Aí aqui eu trago para vocês, então, o ícone, ele é um signo marcado pela semelhança com o objeto que está sendo representado, mas ainda sintético. O índice, ele é um signo com um nexo imediato àquele objeto que ele representa, por exemplo, as fotografias. E a gente teria no símbolo, que é um signo cuja relação estabelecida, ela está estabelecida por uma norma ou por uma convenção dentro de uma determinada sociedade, e aos poucos ela vai se distanciando do motivo para que aquilo se tornasse um símbolo. Hoje, por exemplo, eu não sei dizer para vocês, contar uma historinha, por que o arco-íris é o símbolo da comunidade LGBTQIA+. Não sei explicar, mas eu sei que é. Então, eu consigo reconhecer, mas eu não consigo te contar a história por trás dessa convenção. Mas todos nós conseguimos assimilar, e assim vai indo. Então, é isso. A classificação dos signos a partir da semiótica clássica, e ainda adotada por vários outros estudiosos, ela vai nessa direção. O ícone é uma relação formal sintética, o índice, ela tem uma relação direta com aquilo que ela representa em aspectos formais mais delimitados, e o símbolo, ele vem a partir de uma convenção. Aí, acabou? Não, não acabou. O Peirce ainda trabalha com algumas categorias aonde ele estabelece ainda uma tríade, uma tentativa de entender como é que essas representações geram determinados significados mais ou menos parecidos para grupos que partilham mais ou menos os mesmos universos. Então, ele começa a perceber que existe um processo de significação que ele é construído também em etapas. Essas etapas, elas são 3. Posso dar 3 o Peirce? E ele começa com a nossa interpretação a partir da primeira idade. A primeira idade, ela vai falar de aspectos puramente qualitativos, que são pré-reflexivos. Ela é uma atribuição de significado que ela é um pouco mais ingênua, menos elaborada, e ela tem muito a ver com o sensorial, com o sentimental. Ou seja, é a qualidade em si. A secundidade, ela já vai estar baseada numa dualidade, numa relação. Então, ela vai pegar aquela sensação e ela vai trabalhar com o factual, o existente, o manifestante. E ela tem uma relação de causa e efeito e ela produz um determinado impacto. E aí, a última categoria peirciana é a categoria da terceira idade. Então, ela fala de um potencial. Ela vai fazer uma conexão entre a qualidade, lá da secundidade, e o fato. E ela pode me indicar uma previsão. Então,
ela parte da mediação da mente. Então, a terceira idade, ela nos leva à conclusão. E não é uma coisa que você vai pensar assim, não, agora eu faço primeira idade, agora... Não, é um processo contínuo, é um processo rápido na maioria dos casos, e ele pode ser resumido dessa maneira. Primeira idade é a qualidade, a secundidade é um fato e a terceira idade é uma previsão. Então, um acaba contendo os outros. Então, quando eu estou falando dessas relações, eu ainda tenho uma nova classificação de signos. Não, isso não cai na prova. É mais para vocês entenderem que a complexidade da semiótica, ela começa entendendo o que é um signo, tentando classificá-lo, tentando classificar como é que ele entende e depois reclassificá-lo a partir daquilo que importa em cada uma daquelas etapas. Então, a gente vai ter um quali-signo, lá na primeira idade, porque a gente está falando de qualidade. Depois a gente vai ter um sim-signo, que está falando dessa existência da secundidade. E, por final, a gente tem, na terceira idade, o lege-signo, porque ele vai estar falando dessa concepção, dessa previsão. Então, a gente constrói, a partir dessas relações, o que a gente chamaria de triconomias. Essas triconomias, elas conseguem estabelecer uma matriz aonde a gente tem as relações que são construídas pelas triconomias e os processos que eu vou ter ali em cada uma dessas triconomias. Então, vocês repararam que, ao contrário do imaginário, que deixa a coisa um pouco mais solta, mais interpretativa, mais focada no simbólico, a gente tem na semiótica algo mais estruturado, numa tentativa de classificar como as coisas são. Eu estava brincando com a Amanda, que falou que gosta de semiótica, que ela não pode ser mais minha orientanda, justamente porque eu, enquanto pesquisadora, eu me alinho mais a esses pensamentos que são menos delimitantes. Eu acho que a semiótica, ela tenta trabalhar com uma quantificação e uma qualificação que ela vai ser sempre recortada por um determinado viés, e esse viés vai tornar essa análise muito limitada na minha interpretação. Mas querem estudar semiótica, tem uma galera que adora. E a gente tem muitos e muitos e muitos livros, a gente tem muitos trabalhos de design. Um dos textos que a gente tem, que vocês podem escolher para fazer a resenha crítica de vocês, é justamente sobre essa ideia da semiótica e como ela poderia ser usada no design. Então, quando você está trabalhando com uma estrutura como a da semiótica, você vai chegar em tabelas de classificação, você vai chegar numa série de organizações. O pessoal que se aliar, que gostar mais dessa classificação, e vocês vão acabar se reconhecendo nisso quando vocês estiverem fazendo uma disciplina de metodologia, acaba sendo o pessoal que gosta mais da área de produto, porque você tem essa coisa da classificação, da organização, o pessoal que é de um pensamento um pouquinho mais livre, digamos assim, e eu não estou hierarquizando, não estou dizendo que um é melhor que o outro não, tá? É só para vocês perceberem que não importa. Se você é uma pessoa que gosta de encaixotar, que gosta de classificar, que gosta das suas listas, que gosta das suas estruturas, tem uma teoria sobre interpretação, sobre essa atribuição de sentido que feita para você. Se você é mais do pensamento livre, dessa investigação da subjetividade, dessa coisa que parte do indivíduo, temos uma teoria para você. Se você gosta de analisar isso do ponto de partida da imagem, ou do ponto de partida do sujeito, ou do ponto de partida da sociedade, tem uma teoria para você. Então, amiguinhos, não tem desculpa para vocês não se dedicarem à análise das imagens. E o que é mais interessante de uma área como a nossa, que não é uma área exata, é que para cada problema, para cada investigação que você for fazer, vai ter uma teoria que vai ser mais ou menos rica para sua investigação. Então, a gente faz esse sobrevoo por todas essas teorias para vocês perceberem que existe um universo muito amplo e que não precisa ter medo. Vai ter uma teoria, vai ter um estudioso que já organizou mais ou menos as coisas para que você possa fazer seu trabalho a partir dali. Tem gente que fica meio desesperada, porque se todo mundo já pensou a respeito, não tem mais o que fazer. Eu, pelo contrário, eu já gosto de alguém ter feito um caminho, porque aí eu não preciso voltar para o começo, eu posso partir da contribuição daquele autor. Mas calma, vai dar tudo certo. E aí a gente chega a mais uma maneira de você interpretar a imagem que eu trouxe para vocês, porque é muito comum nos cursos de design que a gente fale a respeito de iconografia. Não só nos cursos de design, nos cursos de artes como um todo. E para falar dessa iconografia, a gente precisa falar de dois autores que são importantes, e a gente precisa caminhar pelo que é conhecido dentro da história da arte como formalismo.
Essa produção de sentido, essa abordagem formalista, ela vem da história da arte. E ali na história da arte, você vai ter uma série de autores que eles vão tentar relacionar o significado com a forma em si. Ou ampliando depois para a experiência, o contexto da obra, mas eles partem da obra. Então, a semiótica, ela vai partir dessa relação, da representação, ela precisa dessa tríade para funcionar, né? A coisa, a interpretação da coisa, a representação da coisa. As teorias do imaginário, ele parte de você, se a gente está falando da sua visão ou se a gente está falando de uma abordagem das visualidades. E a gente vai ter aqui, na história da arte, partindo da obra em si. Então, a gente já trabalhou com um autor que nos permite fazer essa abordagem, que é o Jackson Moon, e ele fala que essa imagem ela vai fazer a mediação entre o espectador e a realidade. E ele vai conseguir que esse espectador ele vai vincular a essa imagem uma relação simbólica daquela imagem. Então, para ele, você vai ter uma relação que ela é operativa, ela vai se dar no modo simbólico, ou no modo epistêmico, ou no modo estético. E você vai ter um outro autor que tem uma abordagem mais ou menos parecida, como a gente já viu, que é o Arnheim. O Arnheim, ele vai falar que essa imagem, ela possui valor de representação, valor de símbolo e valor de signo. Então, quando a gente está falando dessa atribuição de valor e dessa escala de valores, a gente pode trabalhar ainda com uma ideia do Gombrich que a gente já viu, que é a ideia de reconhecimento ou de rememoração. O reconhecimento é aquilo que você já viveu, já experienciou, então você reconhece, e rememoração é uma construção mental que está mais ligada com uma função racional que vai apelar para um conhecimento e para uma memória do raciocínio em si, e não para a memória do fato. E aí, a gente vai se ligar às ideias do Panofsky, que é uma das pessoas, um dos autores que está aí nessa interpretação a partir do formalismo. Então, o Panofsky, ele vai falar de uma atribuição de sentido que ela também se dá em fases, igual na semiótica, mas ele dá para essa fase outra nomenclatura. Ele fala que são níveis distintos, mas que esses níveis eles são quase que simultâneos. E cada nível ele vai se ligar a uma parte do seu processo de compreensão para essas imagens. Ele começa tudo por um processo que ele chama de pré-iconográfico. Lembrando que ele parte da obra, certo? Quando o Panofsky está falando dessa ideia do pré-iconográfico, que é a primeira coisa que a gente faz quando entra em contato com uma representação visual, ele diz que a gente parte para perceber a forma. A gente parte para o reconhecimento daquela forma. Então, a expressividade, aquilo que está representado, as cores, as delimitações, aquilo que tem ali. Quase que imediatamente, a gente passa para o processo que ele chama de iconográfico. A partir do momento que eu percebo aquela forma, eu começo a ligar aquela forma a um determinado conceito, a uma análise. Então, se a gente voltar lá para a ideia de bola azul, quando a gente estava falando da representação da semiótica, quando vocês reconhecerem uma forma circular, redonda, o seu processo pré-iconográfico é reconhecer aquilo como um círculo, perceber que existe uma cor dentro do círculo e uma cor fora, então você tem um lado de dentro, um lado de fora, e aí quando você começa a conectar aquilo, a analisar aquilo com conceitos, a gente consegue chegar na ideia de bola. E aí, esse iconológico, ele se dá como terceira etapa de um contato com a imagem, quando a gente aprofunda aquela análise. Então, se eu vejo um círculo azul, penso bola azul e penso em diversão, eu estou aprofundando a minha análise. E vejam que é quase que imediato, quando eu estabeleço essas conexões. Se eu vejo uma determinada imagem, aí eu percebo a forma, eu percebo as cores, e aí eu percebo que aquilo ali parece uma aglomeração de pessoas felizes, e eu sei que elas estão felizes como? Porque aquela fórmula me remete a um sorriso, que eu reconheço como sorriso, e eu vinculo o sorriso como felicidade. E aí o meu processo cronológico é quando eu tento encontrar, por exemplo, as raízes dessa felicidade.
E vejam que é quase que imediato. Se eu falo para vocês, sorriso, vocês lembram de um sorriso, vocês automaticamente lembram com o conceito de felicidade, e automaticamente vocês aprofundam essa análise. Então, o Panofsky, ele fala que quando a gente é brindado com uma imagem, a gente passa por esses processos do pré-iconográfico, reconhecimento e forma, iconográfico ligado ao conceito, e iconológico, quando eu aprofundo essa análise. E aí, quando eu faço todo esse processo, eu sou capaz de construir uma síntese. Nessa síntese mora o significado daquela imagem que eu estou observando. Então, as interpretações da história da arte, a gente lembra que uma obra ela vai passar pelos séculos. Hoje a gente entra em contato com obras que foram produzidas há 400, 500, 600, 800 anos atrás, e a gente reconhece determinadas formas, a gente entende determinados conceitos, e a gente precisa aprofundar aquela análise. E a gente precisa aprofundar aquela determinada análise para poder gerar uma síntese. Então, essa ideia do Panofsky, ela vai se aproximar muito de um outro autor da história da arte, que é o Clive Bell, que ele fala num formalismo num sentido mais geral, porque aí ele vai ser, inclusive, seguido por Kant, essa ideia de um sentido mais geral para a forma. E aí ele vai ter uma visão onde essas propriedades formais de um determinado objeto é que vão fazer algo arte, e vão definir as experiências estéticas. Então, o Clive Bell vai propor que não existe nada mais relevante do objeto em si, para se avaliar numa obra de arte, do que se ele é ou não esteticamente valioso. E isso determina para a gente uma ideia de que essa avaliação vai ser o que vai determinar se uma coisa é ou não relevante enquanto obra de arte. Então, você tem um contexto histórico para aquela pintura, você tem uma intenção daquele pintor, e para o Clive Bell, tudo isso pode ser deixado de lado, porque ela vai ser desnecessária se, de alguma maneira, aquela forma, aquela obra de arte nos atingir enquanto apreciação estética. Se vocês depois quiserem dar uma aprofundada, vocês podem ir atrás do conceito de sublime, o sublime kantiano, que, resumindo, como se fosse uma coisa bastante simples, o que não é, porque a obra de Kant, ela não é uma coisa simples, mas sabe quando uma coisa te atinge antes que você racionalize? Você simplesmente sente? O sublime estaria aí nessa coisa do sentir. Oi, Yasmin, pode jogar aí a chamada, tá em tempo. Não assusta não, tá tudo bem. Então, o Clive Bell, ele fala que a forma de uma obra de arte, ela vai produzir na gente uma emoção. E é justamente essa emoção, essa ideia do sensível, que vai fazer com que o contexto, a obra do pintor, se torne relevante. Muita gente, mas muita gente mesmo, comenta, eu nunca fui no Louvre, né? Nunca fui na Europa. Mas muita gente diz que quando chega diante da Mona Lisa, aquela forma que vocês estão cansados de ver, que faz parte do imaginário de qualquer pessoa do Ocidente, todo mundo conhece a forma da Mona Lisa. Todo mundo conhece alguma coisa a respeito da ideia, tem uma ideia de quem foi Leonardo da Vinci, do contexto que a Mona Lisa foi produzida. Mas muita gente relata que quando chega diante da obra, sente uma emoção inexplicável. E é atrás dessa emoção inexplicável que o Clive Bell vai. Então, ele fala que essa experiência estética, que pode ser individual e que ela é essencialmente subjetiva, é ela que determina uma coisa sendo ou não arte, e que isso seria muito mais importante do que a forma em si, ou a ideia do autor. E aí, a gente consegue unir essa ideia de experiência que o Clive Bell traz. A Vitória está falando aqui, se não me engano, tem até um nome para essa sensação. Tem gente que até desmaia. Então, esse deleite estético, ele é narrado. E aí, imagem, ela é ao mesmo tempo, essa análise das imagens, ela é ao mesmo tempo que ela é interessante, ela é intrigante, porque você não chega num consenso nunca. Como é que você explica que existe uma forma, uma obra, que faz com que a pessoa, do nada, não é do nada, tá, gente, mas assim, a pessoa do nada fique tão emocionada que ela chore, que ela desmaie, que você não consegue explicar? Como é que você consegue organizar isso e dizer que isso não é válido?
você tem a teoria lá do Clive Bell, que diz que isso é o que importa. Ao mesmo tempo, como é que você, enquanto produtor de imagem, porque você vai ser convidado para produzir imagens, não vai demorar muito, já foram, inclusive, né, nessa disciplina, como é que você vai poder gerar uma comunicação sem você ter a mínima ideia de como é que aquilo vai atingir o público com quem você está lidando? Então, assim, como eu disse no começo dessa aula e na aula passada, abordagens, maneiras de chegar nessa interpretação dessa produção de sentido tem aos montes. E aí a gente vai ver que em determinados momentos, umas ou outras vão ser mais interessantes. A gente vai ver um pouco disso na próxima aula, que eu vou trazer para vocês uma apanhada a respeito do cartaz enquanto peça gráfica e desse caminhar do cartaz enquanto peça gráfica, como isso vai mudando e das possibilidades que a gente tem ali. Bom, aí essa forma significante do Clive Bell, que é esta forma que produz o significado independente da racionalização que passe por ela, que fala dessa experiência, elas nos abrem uma janela para conversar sobre um outro autor, que é o Guy Debord, sobre o que ele chama de sociedade do espetáculo. Não dá para a gente, no século XXI, falar a respeito dessa produção de sentido, das imagens visuais, sem falar da indústria cultural, que a gente abordou ano passado na última aula, que é esse processo onde o grupo economicamente ou ideologicamente dominante, ele se apropria de um fazer cultural e o transforma num processo industrializado para maximizar os lucros, sem falar dessa obra do Guy Debord chamada Sociedade do Espetáculo. Então, ela já foi entendida de muitas maneiras, mas a gente precisa entender que existe, para o Guy Debord, uma proposta onde existe um poder que essas imagens exercem sobre a sociedade. O Guy Debord, ele fala para a gente que esse espetáculo, ele na verdade, ele vai ser um conjunto de relações sociais que são mediadas pela imagem. E ele deixou claro que é meio que impossível você separar as relações sociais, as relações de produção e as relações de consumo dessas mercadorias. E que essa sociedade de espetáculo, ela vai corresponder a uma fase específica da sociedade capitalista, onde há uma interdependência entre o processo de acúmulo de capital e o processo de acúmulo de imagens. Dani, como assim me explica? O Guy Debord, ele vai falar que o grupo que acumula o capital, ele acumula durante muito tempo a responsabilidade por produzir, veicular e legitimar determinadas imagens. E que isso faz com que a ideologia daquele grupo continue sendo dominante. Então, quando você fala de uma produção de imagens, existe uma valorização da dimensão visual da comunicação. E essa valorização do visual na comunicação, ele fala também de um instrumento de constituição de poder e de construção dessa vida cotidiana. Quer ver um exemplo muito simples? Vamos pensar em relações amorosas. Todos vocês, na idade que vocês estão, independente da orientação, independente da maneira como você se identifica, em algum momento, a ideia relação amorosa já passou pela cabeça de vocês. Aí, a gente pensa assim, tá, mas isso é natural. Oi, Pedro? A gente passa, a partir dessas relações que vão sendo construídas, a gente tem algumas figurações, algumas ideações sobre essas relações amorosas. Vocês conseguem perceber como essas imagens a respeito de relações amorosas que a gente tem... Tá, vamos supor que vocês sejam bebês, vocês não tiveram experiência amorosa de natureza nenhuma, mas vocês têm construções e fantasias a respeito disso desde o primeiro desenho animado que passam para vocês na mais tenra infância, desde a primeira reunião de família que vocês têm. E aí, essa configuração, essa imagem do que é uma relação amorosa, ela ajuda a ratificar uma estrutura social vigente. Ela ajuda a ratificar, por exemplo, uma estrutura social vigente. Quem nunca viu uma história de amor no cinema, na literatura, seja do tempo que for, aonde você tem uma mocinha sendo salva? Ou aonde você tem uma luta, aonde o rei e a rainha,
ou a princesa e o príncipe são o foco do desejo amoroso. Isso é uma construção imagética. E essa construção imagética, ela ajuda, por exemplo, a perpetuar uma ideia de família heteronormativa, por exemplo, ou de valorização da família enquanto instituição. E se você for pensar, o que vocês conhecem como narrativa de relação amorosa é muito diferente do que acontecia, por exemplo, na Renascença, ou o que acontecia na Grécia Antiga. Por quê? Porque a vida, ela vai sendo permeada por essas representações e por essas ideações, e elas vão disseminando na nossa vida social essas representações. Então, lembra que quando muda a sociedade, quando muda os costumes, como muda a época, muda o discurso, e é esse discurso que produz imagem, o que o Guy Debord traz é que a partir do momento que a classe dominante entende aquilo como uma veiculação de poder, ela passa a dominar aquela produção de imagem. É só vocês pensarem, por exemplo, até no início da modernidade, quem é que tinha direito de ser representado em pinturas? Era o cidadão comum? Ou era alguém que importava? Então, você vai ter toda uma construção de como é um retrato, o que ele deve representar, a postura que se deve ter, a partir dessas construções. Não sei se vocês viram o jornal ontem. Ontem foi aniversário da Rainha Elizabeth. Por que Betinha é importante como monarca que já está quase com 100 anos, nossa querida reptiliana preferida? Porque o que foi notícia ontem? Que escolheram, para falar para ser a foto oficial do jubileu da rainha, uma foto que ela está sorrindo, quebrando um protocolo e uma tradição da monarquia britânica de nunca ser fotografada sorrindo. Dani, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que toda essa maneira como a realeza, e a gente fala da rainha da Inglaterra por ser acho que é a mais conhecida do mundo, né? Porque a gente tem outros reis e rainhas, mas nenhuma família é tão alvo de escrutínio da imprensa quanto a monarquia britânica. O saudoso príncipe Philip aí ajudou nessa construção ali nos anos 60, mas existe uma razão de por que a monarquia britânica não gostaria, não se permitia ser fotografada oficialmente sorrindo para as fotos oficiais. Porque isso é uma construção de imagem, isso é uma construção de poder, isso é uma construção de significação. Aí, quando a gente fala dessa imaginação como espetáculo, a gente precisa trazer algumas outras questões. Existe uma transformação do que é vivido em representação. Sabe a sua foto de aniversário de criança? Junta todo mundo aqui, aniversariante no meio, papai, mamãe, quando isso era possível, né? Papai, mamãe, junta, aglomera, todo mundo sorrindo. Isso é uma representação. A foto de uma festa de aniversário, uma foto posada, ela é um momento que você escolhe, você tenta controlar a imagem que você está transmitindo. Sabe o ângulo da blogueira? Uma perna dobrada para empinar o bumbum, ou que seja pose de rolezeiro, que é a última pose que eu me lembro por motivos de velho. Mas isso tudo é uma representação. Então, você transforma aquilo que você vive numa representação. Não é a coisa em si. É só você imaginar. Pensa na sua festa de aniversário mais divertida de quando você foi criança. Não precisa ser você o aniversariante. A festa mais divertida. Eu tenho certeza que ela envolve criança descabelada correndo, cheiro de parquinho e comida. Isso é o vivido. Pensa na foto desse aniversário. Não é todo mundo limpinho, ainda com o cabelo direitinho, bonitinho, aquela roupa escolhida para o evento. Isso é uma representação do vivido, não é o vivido em si. Uma outra questão é que o Guy Debord, ele chama a atenção da gente que existe uma automatização que aliena ou adquire plasticidade para além do vivido. Então, se aquela festa de criança que eu falei, toda legal, toda divertida, ela tivesse sido uma droga, existe uma automatização de como aquela imagem deve acontecer. Então, não interessa mais o que você viveu. Entende? Existe uma construção de festa divertida de criança, aquela festa maravilhosa toda. Existe uma representação de como é essa festa. Essa representação, ela vai se configurando tão mais forte que o vivido, que mesmo que a festa de aniversário seja uma droga, a representação, ela adquire uma plasticidade que ultrapassa o vivido. Então, vai ser sempre representado daquele jeito. Quando você está falando dessa espetacularização das imagens. E, por fim,
A visão, ela vai se dissociar da realidade que a circunda e ela não pode mais ser testada. Porque você não pode pegar aquela imagem e para identificar se aquele momento foi um momento feliz de verdade ou não. Porque já existe uma formatação de como é que aquela representação se dá. Então, eu deixo para vocês duas frases. A primeira é do Schopenhauer, que o que vemos não é o que existe, justamente porque existe essa construção de representação, e uma do povo de Io, que é: novas tecnologias de imagem tornaram obsoleto não apenas o conceito de representação, mas também o conceito de observador. Porque se o observador é quem atribui significado à representação, mas essa representação está tão arraigada na nossa mente que esse conceito já vem pronto, para que serve o observador? E era isso que eu tinha para vocês hoje, mas calma, a aula não acabou ainda. Aqui eu tenho as referências de alguns textos que a gente usou na aula passada, nessa aula. Esses aqui também são nossas referências. E aí tem a lembrança. A gente tem para vocês entregarem até o dia 29 de abril, às 23 horas, a resenha crítica que vai ser postada no Moodle. E aí, eu não sei se vocês repararam que o Moodle andou meio instável. Aí, de vez em quando ele dá umas falhadas, né? Então, eu vou sugerir para vocês o seguinte. Meio instável porque, né, tá gravando. Tô sendo gentil com o Moodle. E aí, o que acontece? O Moodle está sempre capengando, vocês tiveram uma experiência que caiu a energia no UFAL no dia de vocês enviarem a última avaliação, não foi? E aí, o que eu vou fazer? O Moodle é o nosso espaço oficial, beleza? Se não aconteceu nada, o Moodle está funcionando, é no Moodle que vai valer. E aí, vocês vão ver que no topo do nosso ai, gente, como chama? Do nosso espaço, tem um código lá para o Classroom. Então, vocês vão pegar o seu e-mail da UFAL, vão clicar naquele convitinho do Classroom e vão adicionar a sala de aula dessa disciplina lá. Isso é um backup. Porque se der alguma coisa errada no Moodle, no dia das entregas, vocês, ao invés de mandar para o meu e-mail, que você mandando para o meu e-mail, pode ir para o spam, pode dar algum erro no carregar, eu não tenho como verificar a hora que você mandou para nada. E você acaba não tendo uma segurança, porque depois que você manda o e-mail que ele saiu da sua caixa de imagem, você não recebe uma mensagem de que o e-mail foi enviado corretamente. Vai que você digitou meu nome errado, você nunca vai saber. Porque, enfim, vocês vão adicionar o Google Classroom, porque se der qualquer coisa errada com a UFAL, lá também haverá o link para vocês enviarem as atividades, beleza? A resenha crítica é para o dia 29. Vocês têm um quiz lá, onde vocês vão responder também até o dia 29. Essas são as nossas atividades.